Bom dia, meus amigos, irmãos. Meu nome é Jamé Nobre, sou de Jundiaí e hoje eu quero falar um pouco sobre a lição 7, que é a doutrina dos apóstolos. Vamos ler o texto que está em Atos capítulo 2, versículo 42 em diante, que fala a respeito da vida da igreja. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo havia necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partiam pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Essa é uma descrição de como vivia a igreja e o que acontecia nela. Eu gostaria de citar o último texto que fala de resultado. O último resultado é que o Senhor ia acrescentando à igreja dia a dia os que iam se salvando. Eu creio que todos nós temos um anseio, um desejo de ver pessoas se chegando ao Senhor, se unindo à igreja. Todos temos esse desejo. E muitas vezes nós temos orado que Deus traga para a igreja aqueles que vão se salvar. Mas a gente precisa compreender que isso aqui é um resultado. Isso aqui não é a causa, isso aqui é o efeito. Outro efeito que havia na vida da igreja é que a igreja caía ou caiu na graça do povo. Isso significa que a igreja era respeitada, era reconhecida como uma entidade, como não entidade jurídica, mas entidade no sentido de povo. Era um povo que tinha um respeito da sociedade, da cidade onde eles viviam. Esse é o segundo resultado. O outro é que a igreja, ela louvava a Deus. Então, essas três coisas que o texto fala: uma igreja que louvava a Deus, uma igreja que havia caído na graça do povo que estava ao seu redor, e por causa disso o Senhor ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Agora a pergunta nossa é: o que fazer para nós termos essas três coisas? Ou seja, louvor a Deus, cair na simpatia do povo e o acréscimo diário de pessoas que Deus fazia à igreja. Eu creio que isso aqui realmente é o resultado do que acontecia desde o versículo 42, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, em toda a alma havia temor e muitas palavras, e todos que criam tinham tudo em comum. E o versículo 46 ele diz: perseverando unânimes todos iam no templo, partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. O texto está falando, amados, que o primeiro ponto que o texto está mostrando para nós é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam também na comunhão, perseveravam no partir do pão e perseveravam nas orações. O que eu quero focar aqui agora é sobre o perseverar na doutrina dos apóstolos. Não há nada que nós alcançamos sem que houvesse perseverança. Não há nada valioso que conseguimos para a nossa vida senão através de perseverar. E aqui ele fala que perseveravam na doutrina dos apóstolos. Uma outra pergunta que eu me faço, e muitas vezes nós fazemos, é: o que significa a doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos, o mais interessante que possa ser, não é um conjunto de verdades, ao meu ver. Eu compreendo que doutrina dos apóstolos está se referindo não a conjunto de doutrinas, mas a uma pessoa. Podemos ver em João capítulo 1, versículo 1, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto, o que os nossos olhos contemplaram e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e delas damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. A estas coisas, pois vos escrevemos,
para que a nossa alegria seja completa. Ora, João, o apóstolo, ele está descrevendo o que ele havia visto. Ele fala do verbo da vida. Verbo da vida aqui está é um nome próprio, fala a respeito do Senhor Jesus. No versículo 2 ele diz que a vida se manifestou. Quando ele escreveu a sua primeira carta, o Evangelho de João, ele fala que desde o princípio o Senhor estava com Deus, o verbo era Deus e o verbo era o próprio Deus, e nada do que existiu sem ser através de Jesus Cristo, o verbo de Deus. E também ele fala no próprio capítulo 1 que ele veio, o Senhor Deus veio e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Então ele não está se referindo a doutrinas, ele está se referindo a uma pessoa. A doutrina dos apóstolos não é nada mais, nada menos que a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não é uma mensagem, simplesmente, não é um discurso, não é uma frase, não é um conselho ou um conjunto de doutrinas. É Jesus Cristo. Era isso que João anunciava, era isso que João ministrava. Ele falava da pessoa, porque ele se refere a alguém em quem ele tocou, em quem ele apalpou. Ele refere-se a alguém em cujo peito ele reclinou, cujo coração ele ouviu. É desse que ele fala. Quando Pedro fala daquilo que nós temos que anunciar, Pedro fala a respeito das virtudes do Senhor. E virtude, ela existe de forma interna, faz parte do interno da pessoa e que se manifesta. E para que eu possa falar das virtudes de alguém, eu preciso conviver com ela como João conviveu com o Senhor Jesus Cristo. Paulo fala da mesma forma, mostrando o que ele anunciava. No texto de 1 Coríntios 1:23, diz que nós pregamos a Cristo. Ele falava do próprio Cristo. Não eram coisas a respeito de Cristo, mas ele falava da experiência que tinha com Cristo e quem Cristo era para ele. E Paulo descreve isso com muita propriedade, falando da pessoa de Cristo, que era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Então ele falava de uma pessoa. Mais tarde, no capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 2, ele diz: porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e esse crucificado. Ele decidiu. Agora, o que Paulo sabia? Paulo sabia muita coisa. Paulo foi instruído ou discipulado por Gamaliel, um dos grandes sábios da antiguidade. Então Paulo, ele sabia muita coisa, mas diante da excelência do conhecimento de Cristo, ele decide saber nada e anunciar somente o Senhor Jesus, a pessoa de Jesus. E nas suas cartas, Paulo, ele vai mostrando como ele conhece ao Senhor. Amados, a doutrina dos apóstolos, eu repito, não é um conjunto de verdades, é a verdade, é uma pessoa. E é isso que nós precisamos transmitir. A nossa união, a nossa paz, a nossa unidade está em Cristo Jesus. A palavra diz que quando nós fomos ressuscitados juntamente, nós juntos, dentro de Cristo. A nossa unidade está aí. Que o Senhor nos abençoe, que nós possamos compreender essa verdade com maior profundidade. Muito obrigado.